Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos e mais uma vez estamos aqui para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Sempre buscando conectar os estudos científicos do nosso mundo moderno com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o poder do sorriso e como transformar lágrimas em sorrisos. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus Pai de amor e bondade, Cristo, que a Tua luz se faça presente em nosso ser e que juntos consigamos aprender e melhorar em cada passo dessa jornada, sempre nos perdoando, amando e também levando a Tua luz aonde formos. Que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Lágrimas. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos que estivessem cansados e oprimidos sobre o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas por origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Que assim seja. Ah, que ensinamento lindo, né? Chega a arrepiar essa mensagem do Cristo. Emmanuel vem nos ensinar que Jesus era o mais otimista, o nosso ser mais angelical, que veio nos ensinar o caminho de comunhão com Deus. E mesmo assim ele chama os seres humanos, a nossa humanidade terrena, para ser consolado junto dele. Então ele reconhece as nossas fraquezas, ele encarnou aqui, ele sabe das vicissitudes e dificuldades da nossa humanidade e ele vem nos consolar. Mas a lágrima, o choro, que tantas vezes e ainda de uma forma tão infantil, pueril, vem sendo considerada por muitos ainda como fraqueza, ela é muitas vezes uma ferramenta de redenção. A lágrima chorada por amor, a lágrima derramada por amparo e por amor acima de tudo a Jesus e a Deus, são bênçãos na vida de todos. Como disse aqui o Evangelho, o próprio Pedro, Paulo, Maria choraram. E choraram por amor e devoção. Choraram fazendo o bem. E mais acima de tudo, Emmanuel vem nos explicar qual que é a diferença na nossa vida. Que nós não estamos lá naquela época, né, de Jesus, junto dele na encarnação aqui. Mas hoje, a mesma coisa ainda é válida. Desde que a lágrima seja com esperança. Ou seja, é uma lágrima derramada não por desespero, não por pavor, mas sim por esperança. Uma lágrima que nos transforma, que nos dá a força para seguir. É como uma oração.
Existem as orações vazias. Existem pessoas que pedem em oração, entre aspas, até mesmo o mal para outrem. Mas existe a oração que conecta a nossa alma com Deus. Essa oração vai direto, sobe, direto e certeiro para a espiritualidade, os mentores e anjos de luz nos guiarem e auxiliarem. É assim com a lágrima. Aquela lágrima vertida por amor e com esperança, ela vem nos transformar, vem nos ensinar e vem nos guiar para esse caminho de elevação. É uma ferramenta de crescimento. Entra naquele caso, né? Do bem e mal sofrer. O sofrimento, ele pode ser uma ferramenta de burilamento e crescimento, se nós sabemos lidar com ele sem desespero, sem amaldiçoar, enfrentando da melhor maneira possível. Mas ele pode ser uma fonte de queda, se nós maldizemos, amaldiçoamos e fazemos o mal enquanto estamos passando por esse sofrimento. Cabe a nós entender essa função também da lágrima. Porque toda lágrima vertida por amor e com esperança, um dia será convertida em alegria. Alegria para a nossa alma. E dentro desse contexto, temos o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é transformando lágrimas em sorrisos. Se possuirmos os ensinamentos de Jesus em mente, possuiremos um grande poder de transformar lágrimas em sorrisos. Se as lágrimas são nossas, veremos que há esperança para tudo. Basta acreditarmos e nos refazer na fé da vida futura. Assim, lágrimas se tornarão sorrisos de alegria e de esperança. Se as lágrimas são do próximo, através da força da caridade, conseguiremos emitir apoio e confiança para que se tornem sorrisos de conforto e de amor. Cabe a nós olharmos por este ângulo e trabalharmos para que aconteça de forma brilhante. A consciência espírita pode despertar em nós possibilidades imensas na seara de realizações edificantes. Basta que procuremos sempre reparar o mal com o bem e dissipar trevas com a luz do labor. Que assim seja. Complementa de uma forma brilhante o nosso Evangelho, né? Transformar lágrimas em sorrisos, em alegria. Como isso é feito? Se for nossas lágrimas, a gente transforma com a esperança, como o Evangelho nos ensinou. Quando a gente acredita que as coisas vão melhorar e agimos, acima de tudo, fazendo o que é preciso para que essa melhora aconteça. E aí as lágrimas são como uma oração potente que chega nos mais sublimes recantos da espiritualidade para que possamos ser guiados e auxiliados nessa jornada. Quando a lágrima é do nosso irmão, é mais fácil, entre aspas, ainda, que possamos entender a forma de conversão. Porque toda lágrima vertida pelo outro, quando amparado e socorrido, se converte em alegria. Então, se a gente está vendo alguém sofrer e derramar lágrimas de tristeza e temos condições de auxiliar, seja ouvindo, seja conversando, seja dando um amparo, um auxílio, seja dando uma explicação, uma instrução, de diferentes formas, nós vamos converter aquela tristeza ou aquela lágrima sofrida em alegria e esperança e um sorriso, quem sabe, né? Então, que a gente possa ter essa consciência de que nossa atitude, como nós lidamos com as lágrimas, é que vão transformá-las em bênçãos ou em sofrimentos, né? Depende da presença da esperança dentro dos nossos corações. E, dentro do contexto apresentado, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Transformando fraqueza em força. Os benefícios de derramar lágrimas emocionais. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título People, International Journal of Social Science, que quer dizer Pessoas, Revista Internacional de Ciências Sociais, pela autora Karen Rendeza. Bem, o que esse artigo científico fez? Ele entrevistou mais de 200 pessoas e avaliou
os contextos de derramar a lágrima, né? O que o chorar trazia de dores, dificuldades e de alívios e benefícios para essas pessoas. E como nós já esperávamos, né? O estudo mostrou que lágrimas derramadas de uma forma espontânea, honesta e sincera, como o Evangelho nos disse, com esperança, elas são uma forma de reduzir a nossa dor, de aliviar o nosso estresse emocional e de auxiliar para que possamos caminhar para uma resolução dos problemas e das dificuldades. Portanto, vamos acabar com esse preconceito que ainda existe contra o choro. Nós não devemos sair por aí chorando o tempo inteiro, não é isso que estamos falando e nem podemos, porque a gente precisa agir, trabalhar, buscar a alegria, mas também sem condenar uma ferramenta abençoada que Deus nos deu de elevarmos e de nos aliviar, de nos conectarmos acima de tudo. Esse estudo científico mostra que a lágrima pode gerar conexões fortíssimas quando bem acompanhada e bem direcionada para a solução das dores e dificuldades. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por nos ensinar e por abençoar as dores que passamos ainda nesse mundo de provas e expiações, com a luz de mais alto, as bênçãos dos anjos e mentores, e consigamos tanto consolar aqueles nossos irmãos que sofrem e choram, quanto a nós mesmos, que as nossas dores e lágrimas possam ser benditas, transformadas em evolução, em crescimento. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.